Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 56º programa O Espiritismo Esclarece, e 36º do projeto Parábolas de Jesus. Esse também é o último programa do projeto, pois são em 36 o número de parábolas contadas pelo Cristo. E no programa de hoje, contaremos mais uma vez, para nossa alegria, com a participação de nossa querida amiga Ana Maria, colaboradora do Grupo de Apoio a Dependentes e Codependentes Químicos do Hospital Espírita de Porto Alegre. Nosso tema? Vamos conversar sobre a parábola do fariseu e o publicano. Esperamos que todos apreciem. Então, fique conosco, pois voltamos em seguida. Estamos de volta e já com nossa convidada do programa de hoje, Ana Maria, a quem dou as boas-vindas em nome do programa e de todos os nossos internautas. Portanto, seja muito bem-vinda de volta ao nosso último programa da série Parábolas de Jesus, querida amiga Ana. E antes de iniciarmos, como de praxe, quero convidá-la, juntamente com os nossos internautas, a compartilharmos de uma prece aos benfeitores amigos e já aproveitando para convidá-la também a fazer nossa prece de encerramento. Será para nós uma honra encerrarmos a série com uma de suas preces sempre tão bem inspiradas. Assim, elevamos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus e aos benfeitores da espiritualidade, incansáveis trabalhadores do Cristo, bem como ao benfeitor espiritual deste programa, para que nos orientem e nos intuam, a fim de que possamos ser instrumentos efetivamente úteis na tarefa a qual nos incumbimos, que é de estudar a luz da doutrina espírita, as excelsas parábolas do Cristo. Portanto, se conosco, amorosos amigos, que assim seja. Bom, estamos de volta e vamos ao trabalho. O nosso tema de hoje, como mencionado na abertura, a parábola do fariseu e do publicano, e que está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Temos essa parábola em vídeo e vamos colocar em tela para que nossos internautas possam acompanhar conosco. Depois passaremos a nossa convidada para suas saudações e primeiros comentários. Então, temos em tela... Ok, pessoal. É só o que eu tenho. Todos os impostos devem ser pagos integralmente! Senhor, eu só tenho essa galinha. Daqui, leva isso Aceite a galinha, por favor. Vamos! Aceite a galinha, não! Saia daqui! Somos todos judeus. Nosso povo todo trabalhando para Roma. Isso me enoja. Colaboradores, vamos em frente. São vermes asquerosos.
Devia manter distância deles. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um publicano. O fariseu orou: Deus, eu agradeço por não ser como os outros homens, ladrões, adúlteros, ou como este coletor de impostos. Mas o coletor de impostos nem sequer olhou para o céu. E então disse: ó Deus, tenha piedade de mim. Sou um pecador. E Deus abençoou o publicano, não o fariseu. Quem se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Mateus, venha. Viram? Agora ele chama os pecadores para segui-lo. Imaginem só os pecados cometidos por seus outros seguidores. Bem, Ana, vimos aí a bela encenação da parábola de Jesus e que consta em nossa obra de referência a parábola, os ensinos de Jesus, de Caibar Schotel. E como todos nós, como todas as parábolas, ela nos traz também um grande ensinamento. Vimos ainda que na encenação ali foi retratado exatamente nessa parábola o momento em que Jesus escolhe mais um de seus seguidores, de seus representantes, que é justamente Mateus, o cobrador de impostos. Mas eu queria ver de você, Ana, o significado dessa parábola. Que lição tu consegues ver nessa maravilhosa parábola contada por Jesus e que finaliza a obra de nosso querido Caibar, que temos usado como referência em nossos estudos. Fique à vontade, Ana, é com você, seus cumprimentos ao público e seus comentários. Bem, boa noite a todos. Estou novamente feliz de poder, estar junto aos nossos amigos, aos seguidores do Espiritismo, para podermos mais uma vez esclarecer um pouquinho as nossas mentes com mais um ensinamento do nosso irmão maior, Jesus Cristo. E desta vez, ele nos traz a parábola do fariseu e do publicano. Essa parábola é composta por 2 orações. Então, nós vamos nos debruçar nas 2 maneiras que as pessoas, costumam orar. E qual será a maneira correta? Vocês sabem que nós podemos nos beneficiar a todo momento da prece. A prece é a nossa ligação direta com o divino, é a nossa ligação direta com o Pai, o Criador do Universo. E nós vamos encontrar 2 maneiras distintas
e vamos nos retratar, porque em algum momento da nossa vida nós também fomos fariseus e almejamos no decorrer da nossa existência a alcançar a sermos aquele publicano. Então, como é que foram essas duas orações que nós vamos ver na noite de hoje? Nós temos um orando e se engrandecendo. E nós temos, não é? Em contrapartida, porque Jesus sempre nos faz um contraste. Jesus sempre nos traz essa dicotomia de ideias. E aqui ela é bem patente. Vem o fariseu e diz para nós: eu sou o cara, eu sou aquele que não erro, que consigo ser mais que os outros. Então o fariseu se exalta. Em contrapartida, o publicano vem e diz: Senhor, eu sou pecador. E é sobre essas duas formas de orar que hoje nós vamos conversar. Devemos orar com que atitude? Qual será a atitude correta? Porque em várias passagens do Evangelho, Jesus e também o Espírito de verdade nos diz: aquele que se exalta será rebaixado, não será ouvido. E nós, no início desta nossa jornada, nós escutamos os dois personagens da parábola falando a respeito dos seus desejos, do seu íntimo. Do seu íntimo. Isto é que é importante, porque o que é a oração? O que interessa a Deus nosso Senhor quando nós nos colocamos diante dele para orarmos? E vocês sabem que a oração ela pode ser um pedido, né? Essa rogativa que a gente costuma fazer, uma exaltação, não é? Nós podemos glorificar aquele para quem nós oramos. Agora, quando eu falei em glorificar, penso que vocês logo lembraram do fariseu. A quem o fariseu glorificou? Quando ele diz em sua prece: eu não sou ladrão, eu não sou pecador, eu jejuo, eu não sou como os outros homens. Então, ali, ele dizendo que não é ladrão, pela primeira vez, ele diz que é ladrão. Ele rouba de Jesus, ele rouba do Criador o ser perfeito. Quando ele nega a sua condição, ali é seu primeiro roubo. Ele não glorifica a Deus, ele não glorifica os ensinamentos do Cristo, ele se glorifica a si mesmo. Vocês vejam bem que sutil é esta parábola. O quanto nós temos que nos debruçar sobre ela para compreender as nossas atitudes. E este fariseu faz mais. Não é, Ariel? Nós vamos vendo. Tu queres falar alguma coisa? Não, eu ia comentar justamente porque essa parábola nos mostra bem um retrato de nós mesmos.
aquilo que não queremos ver, né? Porque um dos cernes ali que a gente consegue perceber claramente, porque isso não está velado na verdade, se vê isso no comportamento, a encenação, eu acredito que foi muito bem feita, porque deixa-se ver claramente a questão do orgulho. O orgulho, a chaga da humanidade. Então, nós vemos ali no fariseu justamente essa questão do orgulho, porque ele se orgulha de dizer assim que eu faço minhas orações, eu jejuo. Então, quer dizer, eu consigo fazer isso. Ao fazer isso, ele já peca. Então, esta autoimagem que ele cria, né, esta percepção de si mesmo, está completamente enganada, porque ela se contrapõe justamente ao comportamento que ele deveria ter, que é da humildade. E a gente vai ver ali no publicano justamente esta humildade, muito bem representada ali pela figura de Mateus, né, que vem a ser apóstolo depois do Cristo, porque ele lhe convida ao final. Então, ele, o cobrador de impostos, deveria se imaginar assim, poxa, essa pessoa está sempre envolvida com dinheiro, com questões financeiras, então deve ser uma pessoa muito orgulhosa. E não, ele retrata ali que apesar de trabalhar, de desempenhar aquela tarefa de cobrador de impostos, ele era uma pessoa humilde. Ele conseguia, nas suas orações, se perceber a pequenez dele diante de Jesus, diante de Deus, a ponto de ele sequer ter coragem de elevar os olhos ao céu, porque ele percebia a pequenez dele. Então, isso que eu queria colocar, por favor, continue. Então, é bem assim, Arnaldo. Nós temos, ao menos no momento em que nos recolhemos em prece, de nos voltar e compreender a nossa pequenez. Mas vamos lá, vamos continuar. Como que Jesus agia diante desta humanidade tão dispersa, dessa humanidade que não se detinha a olhar para dentro de si. Jesus, como vocês sabem, ele era amigo dos fariseus, mas tinha sempre entre seus amigos e companheiros os publicanos. Tanto que ele foi a um banquete preparado por Levi, e que Jesus foi, e que os fariseus fizeram neste momento? Resolveram fazer novamente aquilo que nós não temos, porque julgar o procedimento de Jesus e dos discípulos. Por que eles se sentam à mesa de pecadores, de homens que pecam, que não seguem a lei? Porque os fariseus, que seguiam a letra, né, da lei, que se julgavam pessoas piedosas, religiosas, pessoas que sabiam que estavam acima do bem e do mal, porque cumpriam exatamente aqueles decretos religiosos, que na verdade era praticamente um partido, né? O fariseísmo era um partido dos mais poderosos, não é? Eles comandavam, eles chegavam no templo, gostavam de exibicionismo, de fazer suas preces em voz alta, de se vestirem magnificamente, de serem aplaudidos. Aí, eles viram Jesus e seus discípulos irem a este banquete e perguntavam como ele se senta à mesa de pecadores. E lá veio o nosso Cristo Jesus, aquele a quem devemos seguir os ensinamentos para alcançar as moradas excelsas, e diz: eu não vim para os sadios, eu vim para os pecadores, eu vim para os doentes.
porque o são não necessita de médico. E aproveita, não é, para mais esta lição. Eu vim chamar aqueles que estão desviados da lei. Eu vim para trazer a luz a quem está na escuridão. Essa é a meta de Jesus. E eu ainda me debruçando sobre esta parábola e pensando por que ostentar diante dos homens os meus atos de fé. Gente, nós só temos que nos lembrar do Evangelho. E olha, eu disse só temos que nos lembrar. Em nosso dia a dia, todo momento, gente. Nós temos que botar este conhecimento em ação. Numa primeira tomada, assim, numa visão, um dos primeiros preceitos dessa palavra, Deus perdoa os erros e não justifica, sabe? Não aceita justificativas. Não adianta eu chegar e me justificar diante de Deus, porque quem justifica é Ele. Eu simplesmente tenho que atentar para os meus erros, me convencer que não devo seguir por este caminho, porque vocês vejam bem, por que Deus perdoou Maria Madalena? Ele perdoou porque ela humildemente pediu, mas o Senhor não vai me condenar? Que dê àqueles que iam me jogar pedra. Aí ele disse, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá e não peque mais. Daí ele justifica o porquê do seu perdão, porque ele espera que não peque mais. Então, gente, quem é que é merecedor do perdão de Deus? Quem é que é merecedor da justificativa? Eu devo me justificar? Eu não sou pecador, eu não sou ladrão. Não! Eu simplesmente tenho que dizer, eu estou aqui diante de ti, Senhor. Gente, quando eu estou fazendo esses comentários, e eu estou sempre fazendo comparações, é para que vocês, que todos nós possamos ir compreendendo a correta maneira de sermos perdoados, né? A correta maneira de poder orar a Deus. Eu concordo contigo bastante, Ana, nessa questão. Tu aqui trouxesse esse esclarecimento, né, da importância da comparação, porque tu tens um histórico justamente como professor, então tu te habituou a fazer esta correlação. E isso é importantíssimo, porque não adianta ficarmos apenas olhando aquele episódio histórico e não trazermos para a realidade nossa. Então, é o dia a dia. É o dia a dia. Então você tem que trazer aquele ensino de Jesus. Nós temos sempre que entender assim, as parábolas do Cristo, embora trazem questões temporais, porque se trata de uma época ali, retrata uma época, como vimos, mas elas também são atemporais. Elas podem ser utilizadas para N outras situações. A todo momento. É o nosso dia a dia. Você não precisa pegar, assim, achar uma situação que vai fechar exatamente com aquele momento da parábola. Não, aquilo ali aconteceu, é um momento histórico, ali inclusive como retrata na representação, né? Fora aquele momento em que Jesus escolhe mais um de seus discípulos, que é Mateus, que era o cobrador de impostos, e a importância de Mateus depois dentro dos trabalhos, juntamente com o grupo todo dos apóstolos. Então, só que nós não precisamos ficar esperando achar alguma coisa semelhante para pegar e vestir aquele ensinamento. Não, isso aqui dá para trazer isso. Não, nós temos que
absorver o conhecimento, aquela figura de linguagem usada, o significado, que é o mais importante, e transportar para N situações. E ainda, além disso, o verdadeiro ensinamento que jaz ali dentro, que são justamente os comportamentos, esse olhar para si mesmo. Eu tenho que conseguir olhar a parábola, analisar a parábola e olhar para mim mesmo e perguntar onde eu estou aqui, qual é o meu nível de publicano, ou meu nível... Meu nível de fariseu. Ou meu nível de fariseu, em que nível estou agora, sabe? Essa comparação se torna importante porque acaba sendo nossa régua de medida mesmo para saber, puxa, não está equilibrado isso. E outra coisa aqui, como tu bem colocasse, né? Não há necessidade de, numa prece, nos justificarmos para Deus. Ele nos justifica. Até porque, Ana, nós sabemos e costumamos, na doutrina espírita, sempre repetimos isso. Deus soberanamente justo e bom. Ele tudo sabe, tudo vê. Portanto, eu não preciso me justificar, porque os meus pensamentos mais ocultos não são revelados para Deus. Ele sabe tudo. Ele conhece minhas tendências. Eu fui colocando, não é, essa nossa parábola com 4 itens essenciais. Então, esse primeiro que eu falei, a respeito do fariseu que se considerava sem pecados, não é, que denota o seu orgulho, a sua presunção, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Arivelto, que eu coloquei, nós não podemos impressionar a Deus. Não é? Nós não podemos impressionar a Deus. Ele faz isso se comparando com as outras pessoas e se mostrando quanto era superior a eles, não é? Sim. Esse fariseu, ele começa a fazer essa comparação e, de novo, se deixa levar pelo orgulho, não é? Ele se compara aos outros. Vê, eu não sou como esse publicano. Eu jejuo. E ele se achava assim, eu faço mais. Porque dentro da lei, era um jejum uma vez por ano. Mas ele, não é que eles inventaram de aumentar, eu sempre digo assim, não dá para querer ser mais real que o rei, não é? Mas ele queria. Ele jejuava 2 vezes na semana, quando a lei exigia um jejum de uma vez por ano, um dia no ano, pois, né? Sim. Mas ele era mais. Ele pagava impostos, isso ele se achava o máximo, e disse que pagava além do que era pedido pela lei. Aí veja bem como ele se julgava superior a todos os outros. Esta superioridade. O publicano também se comparava às outras pessoas, e vocês vejam bem, mas ele se comparava dizendo, de olhos baixos, Sim. refletindo sobre si mesmo. Senhor, eu sou um pecador, me perdoe, me ajude a sair desta condição. Assim, ele orava, não é? Ele pedia e mostrava o quanto ele ainda tinha caminhado. Este é um segundo momento. Ana, agora enquanto tu falava, assim, me vem assim a lembrança de um personagem da história lá, da história inglesa, que todos nós conhecemos, um dos pais da física mecânica, Sir Isaac Newton, costuma... tem pouco se fala da parte mais religiosa dele, mas ele verdadeiramente assim, era uma pessoa muito religiosa, apesar de um grande cientista. Tanto que algumas descobertas dele, quando ele
se pronunciou, ele meio que foi censurado também em função censurado pela própria igreja, em função das descobertas que fazia, mas disse que Newton, quando falava, quando pronunciava-se a respeito de Deus, ele fazia certa reverência, quer dizer, ele reconhecia-se como extremamente humilde, a ponto de dizer: tudo que eu fiz foi apoiado sobre ombros de gigantes. Então, quer dizer, eu nada fiz, eu apenas observei e comparei, deduzi, mas quem fizeram foi outros que me antecederam. Então veja a humildade daquele... A humildade. É isso. Mas... num terceiro momento dessa parábola, Arivelto, a gente vê o fariseu falando de glória, não é? A glória somente pertence a Deus, não é? Aos olhos de Deus, a oração do fariseu era uma afronta. Por isso, porque o ser humano, Arivelto, ele não pode ficar se engrandecendo a si mesmo e achar que está no caminho certo. A única grandeza real é a de Deus nosso Senhor. Nem Cristo se comparou a Deus. Ele dizia: meu Pai, eu estou aqui trabalhando por meu Pai que está nos céus. Eu estou aqui preparando um lugar para que vocês me sigam. Tu veja bem, e todos nós temos que prestar atenção nessas palavras do Cristo. Por vontade dele, ele diz assim, Por vontade dele. Exato. Não é? Então, mas o fariseu, não, ele se glorificava. E um quarto ensinamento que eu encontrei ali naquela parábola, nesta nossa parábola, é justamente esse elogio, não é? O elogio humano, Arivelto, o ser humano se elogiando, se autovalorizando, ele é muito perverso. Verdade. Ele é perverso ao ponto de apontar o dedo para o seu igual, por um outro caminheiro ali, do mesmo percurso, que está na mesma marcha de crescimento evolutivo. Ele é tão perverso que quando ele diz assim: eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, eu não sou desonesto, ele deixava claro que os seus companheiros, os outros, eram ladrões, adúlteros, desonestos. Isso é uma perversidade, apontar o dedo para o próximo, para aquele que está a seu lado, que palmilha o mesmo espaço e que tem a mesma caminhada. Isso é tão perverso que quando eu cheguei neste momento do meu raciocínio, eu pensei: meu Deus, me livre de me glorificar, me livre de me elevar diante dos olhos dos meus irmãos, me livre de apontar o dedo e dizer tudo aquilo que eu nego em mim, que o outro é que tem. Exatamente, perverso, apontasse muito bem isso que tu... algo que eu ia comentar, né? Tudo aquilo que eu nego em mim. Nós temos esse costume, né? Tudo aquilo que censuramos no outro, justamente é porque é a questão do reflexo, né? A projeção. Nós projetamos nos outros aquilo que negamos em nós. Nós não queremos ver em nós, então nós identificamos nos outros, até porque é aquela questão da ressonância, da similaridade, né? Eu sei que eu tenho em mim, eu não quero reconhecer, mas para mim é muito fácil reconhecer isso no outro, porque isso eu tenho também, só que eu nego em mim. Então eu olho para o outro e vou ver: olha, ele faz isso, eu não faço. Mas
É aquela coisa, eu não preciso fazer, mas se eu pensar fazer, eu já fiz. É a questão do pecar pelo pensamento, né? Quando Jesus diz, né? Basta que penses. Então, nós temos muito isso. Então, quer dizer, o fato de ele jejuar não quer dizer, provavelmente ele faz aquilo, mas faz pela obrigação, ele não faz aquilo pela espontaneidade da compreensão da importância do jejum, mas porque a lei diz que jejua-se uma vez por ano, então eu vou jejuar uma vez por mês ou 2 vezes por mês, porque eu quero ganhar pontos, então, né? Você melhor, já que a lei diz isso, vou cumprir a lei, mas vou ser melhor ainda que a lei. É muita presunção, não é? Nós sermos melhor que aquelas pessoas que são nossos contemporâneos. Por que, Arivelto? Porque nós estamos no momento em que devemos estar para o nosso crescimento, para a nossa melhora íntima, no lugar onde devemos estar, junto das pessoas das quais podemos usufruir do convívio e com esse convívio crescer, modificar, ajudar e nos ajudar. Porque a todo momento nós temos que estar sempre olhando para dentro de nós. Lá nos seus apontamentos, no seu evangelho, o Lucas faz uma observação muito apropriada sobre isso que nós estamos vendo, não é? Então ele diz tudo o que o fariseu dizia não ser, ele era ladrão, né? Foi o nosso primeiro ponto, quando roubava a glória de Deus nas palavras, né, da sua oração. Ele era desonesto quando defraudava, quando pegava para si, quando dizia, quando negava aquelas leis verdadeiramente religiosas, não é? E ele era adúltero agora não me vem outra palavra a não ser apostatar do verdadeiro Deus, não é? Sim. Negar aquelas verdades. Então, o que nós temos que fazer nos dias em que nós vivemos? Nós temos que olhar para a parábola do fariseu e do publicano, nos levando a fazer sempre esta pergunta, um autoexame, uma autoavaliação dos nossos atos, da nossa maneira de caminhar. Devemos olhar para as nossas vidas e avaliar a nossa conduta diante das palavras do Evangelho. Normalmente, eu sempre que venho conversar contigo a respeito deste Espiritismo Esclarece, eu não me detenho muito nos nomes e nos fatos históricos, porque eu sei que destes tu tomas conta. Eu sempre gosto de me voltar simplesmente para o lado mais dogmático, mais voltado ao nosso espiritismo. E me voltando para o lado do espiritismo, eu fico pensando na importância da prece em nossas vidas, da importância da reflexão dentro do nosso dia a dia e dos nossos atos. E é por isso que nós temos que apontar os nossos olhos não para o próximo, mas para Cristo. Cristo, aquele que é o nosso mestre, aquele que nos trouxe os ensinamentos necessários para a nossa evolução. Arivelto, eu penso, não sei se tu também pensas, que ao refletir sobre a forma de orarmos,
nós vamos nos aproximando da essência desta parábola. De que Cristo quis nos dizer? Ele quis nos dizer, queridos irmãos menores, pensem que o único que tem o mérito de julgar com justiça e equilíbrio é Deus, nosso Senhor, que está nos céus. Nós temos que aceitar, elevar o nosso irmão que talvez esteja um degrau abaixo moralmente e jamais nos engrandecer achando que nós estamos acima desses nossos irmãos. Nós estamos nele vendo um reflexo daquilo que nós também somos. E esta parábola é um puxão de orelha em todo ser humano. Eu não sei em que tempo nós estamos, mas eu penso que nós muito bem fomos dessecando esses ensinamentos ao ver passo a passo Com certeza. os 4 pontos fundamentais. Vou passar já a palavra para ti. Perfeito. Os 4 pontos fundamentais desta palavra, que nos retrata a presunção, o orgulho, a falta de raciocínio religioso e humanitário deste fariseu, o engrandecimento dele diante das verdades eternas e a prepotência dele a se julgar melhor que os homens dos seus dias, do seu tempo, do seu momento histórico. Eu gostaria de escutar agora um pouquinho o que tu tens para nos dizer. Ana, só para te comentar, nós ainda temos cerca de 40 minutos, então podemos levar um pouquinho mais ainda os comentários. Tá? Só para colaborar dentro desse teu raciocínio e já colocando também para ti, né, como é difícil manter essa simplicidade desse comportamento. Ou seja, nos educarmos a pensar de forma simples, a nos habituarmos, por exemplo, a própria questão da prece, tu trazendo aí justamente como teu último ponto, essa questão da prece, criar o hábito da prece. E a gente sabe o quanto é importante, porque nós somos bombardeados diariamente com N situações que, se nós não estivermos vigilantes, seguramente nós pisamos em falso, nós vamos cometer injustiça, nós vamos usar a palavra incorretamente, ofensivamente, porque nós ainda não nos depuramos o suficiente desse nosso processo evolutivo. Nós ainda estamos nesse estágio de comparação, né, com o outro. Ao invés de buscarmos Jesus como referência, modelo e guia, que nós sempre repetimos isso, Jesus é nosso modelo e guia. Ok, você está usando esse modelo e guia, você muitas vezes olha para o lado e se compara com o seu vizinho, se compara com o seu colega da empresa, porque o seu colega ganhou uma promoção e você fica se moendo, mas por que eu não ganhei uma promoção se eu sou melhor que ele em tais habilidades, se eu tenho mais conhecimentos em tais áreas, por que não fui eu contemplado? Então você faz essas comparações ali que o fariseu fez, enaltecendo as suas qualidades, como dizendo assim, não, mas eu tenho essas qualidades, então eu mereço essas promoções. No caso do fariseu, né,
Não, eu sou diligente nos meus hábitos, nas minhas preces, no meu jejum, então eu mereço que Deus olhe por mim de uma maneira especial. E não, e a gente sabe que não é por aí. Jesus veio justamente para acolher aqueles que, claro, necessitam, como nesse caso ali, o mais necessitado mesmo é o fariseu. Mas ele tem o seu tempo, ele precisa maturar para verdadeiramente poder ser amparado. Já o publicano, que já atingiu aquele grau de humildade, tanto que ele é acolhido por Jesus, né? Então, venha, Mateus, venha comigo. Mas eu quis trazer essa questão assim, né, de que como nós temos ainda nos degladiado, principalmente nesses tempos modernos, com essas dificuldades, talvez em função deste ruído todo externo, no sentido de guerra de informações que nos tiram a atenção para que não olhamos para dentro de nós mesmos. É aquela velha história, como se houvesse aquela guerra de bem contra o mal, onde o bem quer evitar onde o mal quer evitar que nos aproximemos do Cristo. Então, nos bombardeia com situações N para nos tirar essa atenção, para muitas vezes acordarmos pela manhã assim e dizer, pô, mas tá tão frio, tem que levantar, fazer a minha prece, ou então, sei lá, eu podia dormir um pouquinho mais, deixar a prece para depois e acaba não fazendo. E aí criar este hábito, porque a gente só sabe e só tem a sensação do quanto é benéfico a nós esse hábito da prece, que vai, como tu disse, né, com o fazer dela, cada vez mais nós vamos nos aproximando e compreendendo esta relação de Deus conosco, e que nós não precisamos verdadeiramente jamais nos justificar perante Ele. Então eu vejo assim que realmente nós temos que fazer a nossa parte, que é colocar a nossa força de vontade, o nosso livre-arbítrio, nossa consciência a serviço de nosso progresso. Mas ninguém vai nos empurrar para dizer assim, não, olha, você tem que fazer isso. Nós viemos com isso grafado, olhando pelo lado assim da doutrina espírita, né? Nós viemos com essa informação grafada e com esta promessa de que faríamos isso. E não vai ficar, talvez, justamente como sempre contamos com bons anjos, né? A espiritualidade maior sempre nos proporciona que aproximem-se de nós espíritos que já vieram também com uma certa tarefa de nos auxiliar a lembrar os nossos compromissos. Então, muitas vezes, nós podemos estar meio relaxados e vir alguém, um amigo, que vai nos bater no ombro. Olha, quem sabe a gente vai visitar aquela instituição lá, não quer vir comigo, sabe? Aqueles convites que a gente não entende muito bem o significado, mas a gente vai entender depois que a gente aceitou o convite. E aí viu, nossa, que dia maravilhoso foi esse. Eu ganhei o dia. É bem por aí, não é? Nós sempre temos, não é? Um chamado amigo em certos momentos. Mas eu gostaria de destacar aqui um pouquinho, porque eu não destaquei hoje algumas palavras do nosso livro de apoio. Claro. O Caibar Schubert, ele faz bem aqui no final um resumo de tudo o que tu acabastes de dizer e de tudo o que nós quisemos, né? Não sei se tivemos o mérito de conseguir passar para os nossos seguidores, não é? Aquelas pessoas que estão acostumadas a nos ouvir ao menos uma vez ao mês, aos sábados. Traga para nós, Ana, por favor, traga para nós. Mas o Caibar diz assim, como um resumo. Quis o mestre mostrar que o orgulho de seita, o orgulho de classe, o orgulho de família, o orgulho pessoal, finalmente o orgulho em suas múltiplas formas, é mais prejudicial à salvação do que mesmo o publicanismo,
como o concebiam os judeus. Ainda mais, quis demonstrar que no publicano, com todos os seus senões, ainda se encontrava o gesto de humildade, o que não se encontrou no fariseu. Gente, aqui, este final, eu acho o resumo desta parábola. E eu vou colocar em nossos dias. Vamos nos colocar como fariseus. Vejam bem, nós estamos agora. O que os fariseus faziam? Eles olhavam para o próximo e diziam: eu não sou como ele. Gente, politicamente, o que nós temos dizendo nesses nossos dias de pandemia contra os governantes das nações? Eu não sou como ele. Olha esses corruptos. Olha esses ladrões. Olha o que estão fazendo. Olha essas negociatas. Eu não faço isso. Ai, meu Deus. Não estou defendendo partidos, que não é o nosso papel aqui. Eu apenas quero, neste momento, trazer todos nós para a realidade em que estamos vivendo. A realidade onde os nossos passos nos colocam, porque nós vivemos a época dos adoradores do ouro, das vantagens, das benécias. Desculpem eu falar este termo meio chulo, essa oportunidade de também mamar numa teta gorda. Desculpem, meus queridos companheiros de caminhada, quando nós julgamos os homens que nós colocamos no poder, não tem desculpa por ignorância. Nós nos julgamos superiores. E nos julgando superiores, nós vamos demonstrando o nosso orgulho de classe. Nós nos julgamos os deserdados da fortuna, quando vamos nos esquecendo que o Pai, quando nos mostra esses contrastes, não estou aplaudindo gestos, não estou aplaudindo os corruptos, eu não estou, mas eu estou simplesmente tentando me livrar de ser publicano, de apontar o erro para o outro. Nós temos obrigação, sim, de ajudar o pecador, porque o que Jesus disse? Eu vim para o trôpego, o torto, o desvalido. E quem é mais desvalido daquele em que tendo o poder de modificar para melhor os caminhos de uma nação, não o faz? Este, gente, é o maior necessitado. Eu não me canso de dizer, não sejamos fariseus. Livre-nos, Senhor, de apontar o dedo para o próximo. É isto que esta parábola vem nos alertar neste sábado, nesta noite, neste momento. E agora que eu estou falando a vocês deste momento, eu gostaria muito de perguntar se eu posso já deixar esses nossos companheirinhos fazerem a prece de encerramento. Então, Jesus amado, nosso instrutor e mestre,
Vós que trouxestes as palavras claras do Evangelho em cada capítulo, em cada texto, para alertar e nos dizer: ide e vivei ombro a ombro com os homens do vosso tempo. Aqui, o nosso tempo nos leva à reflexão interior, ao desejo infinito, Pai, de compreender, de amar, de perdoar, de alcançar, enfim, o nosso desejo de sabedoria e compreensão. Eu quero, em teu nome, Pai, pedir para a humanidade ter sabedoria, equilíbrio e paz, porque, tendo sabedoria, nós vamos saber o momento exato de nos elevarmos à condição para a qual tu criou este mundo de expiação e provas, sem rebeldia, sem queixumes, sem queixas inúteis, mas com perseverança, com fé, com esperança de dias melhores, porque nós merecemos, em nome do Pai e Criador, nos erguer do lamaçal em que nos encontramos para a glória excelsa da luminosidade e da luz. Pai de infinito poder e bondade, lance teus olhos misericordiosos sobre a humanidade sofredora. Nesta quadra em que nos encontramos, Pai, muito necessitamos da tua palavra de alento, da tua palavra de força, do teu gesto de misericórdia. Nós, seres humanos, que nos fomos tornando humanos por suportar, por carregarmos em nós todo o conhecimento de encarnações pretéritas, de erros, Pai, reparados. Agora queremos reparar o erro dos nossos dias. Ajude-nos a ajudar, a ser a mão que levanta, a ser a palavra que acalenta, a ser o abraço que conforta. Assim, nós vamos encerrando esta jornada das parábolas de Jesus Cristo, que trouxe aos homens estes ensinamentos, todos que vimos discorrer durante essas 36 parábolas que aqui tentamos, humildemente, levar um pouco de esclarecimento e luz. Obrigado, queridos amigos, queridos seguidores da doutrina espírita, queridos companheiros dos sábados à noite. Que Deus esteja convosco e que Jesus continue sendo o nosso mestre excelso e querido. Que Maria nos acalente em seus braços de Mãe misericordiosa desta humanidade sofredora. Boa noite. Gratidão, Ana, que maravilha. Nossa, como imaginamos que terminaríamos com esta alta vibração que sempre chegamos quando temos a tua presença e a grata satisfação de tua participação. Gratidão a todos. Convidamos a registrarem nos comentários seus pareceres, seus questionamentos
e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos programas com seus amigos. Você poderá estar ajudando alguém a sanar alguma dúvida. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece à direita do seu vídeo e rapidamente você chegará ao nosso canal. Estamos organizando um novo projeto para alguns programas com um convidado muito especial e dentro do nosso movimento espírita. E logo mais teremos a gratidão de apresentá-los a você. É um grande trabalhador, escritor, pesquisador e que vou guardar a surpresa para o momento propício do anúncio do início da nova jornada. Então, muito obrigado a todos por ter caminhado conosco ao longo deste projeto Parábolas de Jesus. Grande abraço e até nosso próximo programa. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.